Bom dia, meus amados irmãos, a graça para o Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Deus é a sua salvação. É nele que você deposita toda a sua confiança. É fundamental que seja assim. Mas ponha em prova o seu próprio coração. Em quem realmente você tem depositado a sua confiança? Nós estamos vendo o Salmo 62, em que, como de costume, Davi está orando ao Senhor e clamando. Foi um homem muito atribulado, muito perseguido. Então ele estava sempre colocando tudo o que ele passava diante do Senhor para que Deus o salvasse, para que Deus o socorresse. Agora, versículos 5 a 7. Davi volta a repetir os versículos iniciais desse salmo, reafirmando que a sua confiança realmente está no Senhor. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Ele reafirma a sua necessidade de esperar em Deus. E esperar não é fácil. Eu sei que você sabe disso. Esperar em silêncio, como ele diz, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Esperar quieto, aguardar a salvação do Senhor, aguardar o momento em que Deus opere graciosamente, poderosamente em favor de seu povo, em seu favor, não é fácil. Davi reafirma mais de uma vez, para que, inclusive, ele não esqueça, assim como também ele quer que outras pessoas aprendam, como nós veremos posteriormente a partir do versículo 8, a necessidade de nós esperarmos em Deus. O que você faz quando você tem problemas? Sua primeira iniciativa é colocar a sua alma perante o Senhor e esperar nele, orando em todo o tempo? Ou a sua iniciativa é tentar resolver o problema com as suas próprias forças? Como você procede? Observe que Davi está sempre insistindo quanto à necessidade e importância de se esperar em Deus. Nós temos alguns exemplos no Antigo Testamento. Vamos ver, por exemplo, em Números, capítulo de número 14, o povo se rebelou contra as promessas de Deus. Eles iriam entrar na terra prometida, mas não creram nas promessas do Senhor. Antes, eles creram nos espias, que conturbaram o povo, dizendo que a terra, apesar de fértil, era habitada por povos difíceis, fortes, e que eles se sentiram fracos aos olhos dos outros povos, que dentre eles havia gigantes, e disseram que não conseguiriam. Portanto, eles creram na palavra dos espias, mas não creram na palavra do Senhor proferida por Moisés. Deus então fica furioso com eles e eles são castigados de tal modo que Deus diz: essa geração inteira não vai entrar. Eles têm um problema. Deus está irado com eles e diz: não entrarão no meu descanso. Eles tentam resolver o problema. Diz o capítulo 14, no final, que então eles, depois de ouvirem o castigo divino, levantaram-se pela manhã, versículo 40, de madrugada, e subiram ao cimo do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu: por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Então veja, eles não ouvem a palavra do Senhor outra vez. Vão à guerra e perdem a guerra. Caem diante dos inimigos, porque o Senhor não estava no meio deles. O que isso nos indica? A salvação de Israel vinha do Senhor. A vitória de Israel vinha do Senhor. Sempre que Deus estava ausente,
porque não estava se agradando do povo, o povo não vencia as batalhas, mostrando que a vitória não dependia da força de Israel, não dependia da inteligência de Israel, não dependia do número de pessoas no exército de Israel. A vitória dependia do Senhor. Isso vai acontecer outra vez lá em Josué, quando, após terem vencido Jericó, Acã toma dentre os despojos algo que Deus proibiu. Olha, não era para vocês tomarem nada. Eles viram algo valioso, a capa babilônica, entre outras coisas, e Deus que havia proibido se pegar qualquer coisa, mas Acã desobedece e toma. Então eles vão lutar contra uma cidade pequena. E ao ir lutar contra a cidade pequena, eles perdem e ficam abismados. Inclusive Josué rasgou suas vestes, se prostrou em terra e clamou ao Senhor durante o dia todo. E Deus diz assim: levanta, Josué, para com isso. A questão não é que o inimigo era forte demais, é que eu não fui com vocês, porque vocês pecaram contra mim. E então eu não fui com vocês. Outra vez Deus ensina: a vitória do seu povo não se encontra na força do seu povo. A vitória da igreja não está em ter doutores no meio dela. A vitória da igreja não está em ser rica e ter muito dinheiro. Acho interessante, li recentemente uma frase muito reflexiva, em que um dito popular antigo dizia assim: o Papa olha para a cidade, né, do Vaticano e diz assim: veja, Pedro já não pode dizer não tenho dinheiro, não tenho esmola. E alguém revida e diz assim: também não pode dizer levanta-te e anda. Ou seja, não está na riqueza da igreja o conseguir alcançar vidas, não está em ter uma boa relação política com o mundo que estará salvando vidas. A solução está no Senhor. Igrejas as mais pobres, as mais insignificantes aos olhos dos homens, como nós encontramos nas cartas às 7 igrejas de Apocalipse, foram as que mais Deus usou. Então, o que você precisa é só lembrar das promessas do Senhor. Reafirme a seu coração: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. A salvação do povo de Deus nunca esteve em sua força, inteligência, capacidade, eloquência. Nunca esteve. A força da igreja está no Senhor, seu Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam, que cuida, sustenta, salva aqueles que confiam nele. É nele que está a nossa salvação. Portanto, não se preocupe se acha pequeno e considera que não tem meios para livrar a si mesmo dos males que porventura venham a atingi-lo, porque não está no homem a sua salvação, mas no Senhor. Dessa forma, você recorra a Deus e espere nele. É claro que acima de qualquer salvação, digamos, temporária, momentânea, livramento, graça divina que venha a alcançar nossas vidas, a salvação eterna é com certeza o centro da questão. Ou seja, a salvação de nossas vidas, a vida eterna, depende única e exclusivamente do Senhor. Portanto, é para Cristo que nós somos conduzidos pela Escritura, o nosso justo e justificador. Passe então a olhar para Ele e viva realmente na espera dEle. Ensine ao seu coração, repita mais de uma vez, como fez Davi no Salmo 62, dizendo à sua própria alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei, dirá então o salmista em outro momento. Espera em Deus, para que, quando Deus operar, você glorifique o nome dEle. E assim, Deus seja engrandecido entre todos, como aquele que é o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Espere em Deus, Ele é a nossa esperança de salvação. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Obrigado porque não é por quem somos. Não somos bons, não somos grandes, e ainda que fôssemos aos nossos olhos, não seria por tais características que alcançaríamos salvação.
Antes, a salvação pertence única e exclusivamente ao Senhor. Não precisamos, Senhor Deus, de destaques perante o mundo para ver a salvação do Senhor. Precisamos de Cristo, o nosso soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o nosso Salvador. Portanto, ajude-nos a descansar em Ti e esperar em Ti, porque o Senhor é a nossa salvação. Receba a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.